Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Hoje a gente vai falar de psicopedagogia IABA. Vamos ter uma convidada super, hiper, mega especial. Estou muito animada para essa live, para a gente falar um pouquinho sobre a psicopedagogia comportamental, falar como nós trabalhamos com psicopedagogia IABA. Eu sei que é uma dúvida, né, de muitas pessoas. Toda vez que eu falo em abordagens, a gente se confunde, né, e vem um monte de pergunta falando sobre perguntando, né, como é a psicopedagogia em IABA e tudo mais, tá? Vou chamar a Gi, que ela já tá por aqui, para nós começar. Oi, oi, bom dia, Mara, Patrícia. Vamos lá. Eu abri uma caixinha de pergunta. Oi, Gi, Olá, tudo bem? tudo ótimo. Você me escuta? Tudo Ouço. certinho. Você está me ouvindo? Tudo ótimo também. Estou procurando um filtro para ficar elegante para as suas meninas. Não sei se esse está bom. Ah, eu já tô Vamos sem ver, filtro. vamos ver. Hoje foi só com uma make básica. Eu também fiz, amiga, mas eu quero ficar ainda mais legal aqui para o teu público. E aí, ficou bom esse? Tá me vendo? Tá muito escuro? Como que tá aí? Não, tá ótimo, tá ótimo. Então, tá bom. É, Prazer estar aqui. Então, Gi, tava comentando com as meninas que eu abri uma caixinha, né? A gente teve algumas perguntas, mas Uhum. que fiquem à vontade para participar e ir nos comentários, que a gente vai conversando por aqui e vai tentando responder as dúvidas que vão surgindo junto com as dúvidas da caixinha para a gente não se estender tanto hoje. Porque se for para Combinadinho. falar de psicopedagogia e aba, é uma pós. Exatamente. E olha que a gente tem conteúdo para dizer aqui para elas, né, amiga? É verdade. Gi, primeiro eu quero agradecer bastante. Quero. é, Extremamente agradecida estou, né? Por você ter aceitado o meu convite. Já participei de uma live com você. A gente não se conhece pessoalmente, mas já friends forever. Best Ah, friends. conectamos. Vamos marcar Vamos, a vamos gente sim. se encontrar. Gi, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, falasse da sua carreira, onde você atende, o que você faz, quem você atende, para depois a gente começar a falar de psicopedagogia e aba. Tá ótimo, minha amiga. Mais uma vez eu quero agradecer o seu convite. É uma honra estar aqui com você no Café com Psico. Sempre que eu consigo, eu estou junto com você. Você sabe, nem que eu para dar uma Sim, passadinha, eu passo aqui. Que a Jusce sabe que a minha vida é corrida, aos finais de semana também, né? Mas eu quero, assim, agradecer muito pelo convite, agradecer mais uma vez você ter vindo aqui no meu Dicas da Psico, que eu tenho todas as quarta-feiras, trago sempre alguém especial, e você foi uma das minhas convidadas. E hoje estar aqui também, para mim, é uma honra, tá? E, assim, esse tempo pandêmico nos trouxe muitas tristezas, mas também nos trouxe algumas alegrias, né? O nosso trabalho, conhecer pessoas, essa conexão. Eu exato. acredito que se não tivéssemos passado por esse momento turbulento, nós não nos conheceríamos, Com né? Então, certeza, com assim, certeza. foi preciso que isso acontecesse para a gente estar aqui juntinho. Mas vamos lá. Bom dia, né? Acho que é a primeira, segunda vez que eu faço live de manhã, que eu participo. Bom dia. Aqui, ó, cafezinho com psico. Tô Ai, aqui no meu menina, nem peguei consultório meu hoje. café. Não, eu já providenciei. Eu falei, gente, eu preciso estar com a minha xícara de café para fazer jus ao nome, né? Do café com psico. Tá aqui. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Como a Jussi disse, vem interagindo com a gente vai tentar responder tudo, né, Jussi? Mas o Exato. tempo também é curto, e é isso. Meu nome é Gisele Albuquerque, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, terapeuta ABA, e a minha primeira formação é pedagogia. Sou professora de curso de pós-graduação em psicopedagogia e também fui convidada a, né, já que sou terapeuta formada, fui convidada a dar aula em curso de pós-graduação em análise do comportamento também. Então, ano que vem, tem mais duas universidades em que eu vou ministrar essas aulas, né? Mais um desafio aí que eu fui convidada. Confesso que me deixou um pouco apreensiva pelo fato da demanda do consultório que eu atendo.
no meu consultório. Meu espaço, ele tem o nome de Espaço Singular Gisele Albuquerque, onde eu costumo dizer que é uma família, né, onde eu atendo aqui desde transtornos a crianças com autismo, dificuldades em aprendizagem, voltadas a síndromes. É um espaço bem completo, onde eu faço acolhimento de todas essas famílias. Hoje eu estou também na liderança do Comitê Educação e Inclusão do Grupo Mulheres do Brasil, onde ele foi fundado pela Luísa Helena Trajano, a dona do Magazine Luiza. É um trabalho voluntário e nós temos esse grupo em todo mundo, né? Que nós temos fora do país também, em vários locais. Nós temos nos Estados Unidos, nós temos na Itália, enfim. E eu represento aqui, né? Eu sou de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, interior, mas é uma cidade bem grande, então eu represento esse comitê aqui em São José do Rio Preto. Sou mentora, supervisora, mãe de 2 crianças lindas que já estão moços, né? A Júlia está com 13 anos e meio, o Gabriel com 10, casada há 18 anos. Ufa, tudo isso, gente. Muita coisa, muita E coisa. também empreendedora que somos, né? Também tem um curso que vai acontecer, um mini curso a semana que vem. Depois, se a Ju se deixar, a gente fala um pouquinho desse mini curso. Bom, o mini curso vai acontecer a semana que vem, na sexta e no sábado. Quem quiser saber mais pode me chamar no direct. Vai ser um prazer ter vocês comigo. Encerraram as inscrições ontem, 23h59. Mas eu vou abrir uma exceção aqui para o público da Jússi. Quem quiser participar, é só me chamar. Quem está na live da Jússi, eu ainda consigo dar um jeitinho. Senão, eu não consigo, tá, amiga? Vai ser um privilégio para as suas. Ai, que ótimo. E é isso. Desculpa falar tanto aí, amiga. Sabe que a gente tem bastante o que dizer, né? A gente tem muita coisa para falar hoje. Gi, eu quero começar a nossa live sobre psicopedagogia e aba, começando com polêmica. E tem, hein? Quero começar com a polêmica. Existem alguns profissionais, né? Lógico que hoje, e uma das coisas que nós fazemos é valorizar a psicopedagogia, é mostrar que a psicopedagogia tem força, que ela transforma vidas, e tem uma polêmica, né? Que toda vez que a gente fala de psicopedagogia e aba, que são áreas antagônicas, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, que a gente fosse conversando um pouquinho sobre isso. Por que que existe uma rixa do pessoal da comportamental? Mas é um pessoal mínimo, tá, gente? Assim, a gente é muito bem acolhida com os analistas de comportamento, psicólogos e outros, né, com base de formação, né, em psicologia, em outras áreas. Mas toda vez que a gente fala em psicopedagogia e aba, muitas pessoas acham que essas são áreas antagônicas por uma questão de base, né, de construção teórica da psicopedagogia lá atrás, que a gente se agarrou num lastrozinho da psicanálise, né, no começo. Sim. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, Gi. Bom, amiga, acho que antes de tudo, nós precisamos, assim, as pessoas que estão aqui conosco precisam entender, eu quero falar, assim, o que é psicopedagogia, depois o que é análise do comportamento, e aí a gente pode, claro, de uma maneira sucinta, gente, porque as duas áreas, que no fim elas se findam e são incríveis trabalhando junto, e a gente vai dizer aqui. A Gi travou? Oi, Gi. Gi, você travou, amiga. Voltou. Caiu. Tá tudo bem? Tá me ouvindo? Tá vindo tranquilo. Tá? Uhum. Então tá bom. Então, como eu estava dizendo, vou falar assim sucintamente, né? Porque é algo, como você disse, que a gente dá para... Cada uma delas dá para ser um curso de pós, né? Para a gente falar, ainda mais as duas juntas. Mas, enfim, psicopedagogia, porque tem muitas pessoas, amigas, e amiga, até pessoas formadas que ainda não entendem, porque nós que somos supervisores, a gente sabe, às vezes as meninas chegam pra gente e ficam assim, mas o que é mesmo psicopedagogia, né? Muitas vezes os cursos de pós, eles nos trazem uma maneira teórica muito robotizada, né?
Então, assim, foi muito legal também, assim, falando um pouco de mim, essa abordagem que as universidades tiveram comigo, os cursos de pós aqui da minha cidade, pelo Uhum. fato deles assistirem as minhas lives e verem a maneira como eu abordo, uma maneira mais prática. E é isso que eles pedem, né? Não que isso vai fazer com que as meninas deixem de ter uma supervisora, porque no início a gente precisa, né, de estar Sempre. junto, né? Sempre, na verdade. No início ainda mais, né? Mas sempre. Não pensem que eu e a Jus também não precisamos de supervisão, viu, gente? Não é porque somos supervisora, não. Sempre eu posso, quando eu estou com a minha mentora, eu posso. Supervisora também precisa de supervisão. Adoro essa legenda, porque é real, né? Sim. Nós estamos em constante aprendizado, mas enfim. Então, a psicopedagogia, eu gosto muito de dizer para ser bem completo. Ela é uma área que é interface do quê? Da psicologia e da pedagogia. Então, a gente usa técnicas, né, das duas interfaces aí no caso, para conhecimento da cognição para trabalhar. Então, fazemos pesquisas da área da psicopedagogia para entender como esse indivíduo vai aprender. Então, eu costumo dizer que nós somos cientistas, vivemos através de pesquisas, trabalhando os estímulos adequadamente, com uma boa avaliação, para a gente também saber intervir de uma maneira adequada e obter resultados. Uhum. Aí o que acontece? O que é a aba, Gi, então? A aba é uma sigla em inglês, que é Applied Behavior Analysis, certo? Análise do comportamento no Brasil, ou resumidamente, aba, tá? Então nós falamos disso. Então a aba, ela é o quê? Ela é uma ciência. Me dói meus ouvidos, a minha alma, quando eu vejo falar método ou Método. escrito do método. Amiga, eu vou contar um segredo para você agora de manhã. Gente, não é o aba, é a aba, a Gente, ciência da a análise do ciência comportamento aba. aplicada, tá? Amiga, olha, vou contar um segredo. Vou contar o nome, mas não vou dizer o santo. É Tá, assim, vou dizer o milagre, mas não vou dizer o santo, como diz o ditado popular. sim. Tem um local aqui na minha cidade, super mega power conhecido, né? Bom de marketing, que trabalha, Ah, enfim. sempre tem. Né? Minha amiga, abri um artigo, porque por mais que a gente domina, nós estamos sempre em constante aprendizado estudando, Certeza, com tá? certeza. Então, assim, eu gosto de dizer sempre para as minhas, a gente não para de estudar, ninguém sabe tudo, não é mesmo? Não. Aí eu abri o artigo, tá lá assim, método ABA na psicopedagogia. Eu falei assim, não, eu não li isso, Eu acho que não foi li, acho que foi o mesmo artigo que eu li também. Eu acho que era da sua amiga, cidade a pessoa. Depois a gente conversa em amiga. off. Vamos conversar em off. E eu tô muito apavorada, porque a dona é minha amiga. E eu tô apavorada. Não sei se eu falo com ela, amiga, você tá se queimando, o Ah, negócio não tá pode ser feio. sua amiga. Eu pensei, é que eu estava tomando café da manhã, eu vi, já vim pra cá. Mas eu acho que eu vou falar, porque já mostra que a pessoa não domina, né, gente? Me poupe. Vamos lá. Vamos lá. É, as indignações, né, das terapeutas Pausa, ABA. Mas vamos pausa lá. para as indignações. Pausa, gente. Desculpa, amiga. Vamos lá, galerinha. Então, é isso, é uma ciência que estuda o comportamento, né? O comportamento humano. Uhum. E eu costumo sempre fazer uma abordagem de qual forma? Comportamentos inadequados, claro que a gente tem que saber quais são eles, e é para isso que nós estamos aqui, para saber se realmente é inadequado ou Uhum. se faz parte ali da infância mesmo, né? Sim. Então, o que eu digo às minhas mães e supervisionadas? Comportamentos inadequados blindam a aprendizagem. Qual a Gi, ligação, então? antes de você concluir sua fala sobre os Pode comportamentos falar. inadequados, que é interessante a gente falar, eu queria só deixar aqui frisadinho uma coisa para quem está assistindo a gente, seja profissional ou seja pai e mãe. A análise do comportamento aplicada, ela não é especificamente para o tratamento do TEA, tá, gente? Perfeito. A análise do Uhum. comportamento aplicada, ela estuda os comportamentos. A aprendizagem como um todo, ela é um comportamento, né? A análise do comportamento aplicada, tudo para a análise do comportamento aplicada é comportamento. E tem um antecedente. Pensar, sentir, tudo é Exatamente. comportamento. Então, existe um antecedente, que é o estímulo discriminativo, que aí a gente não vai entrar nesses detalhes, porque senão a gente vai aí virar aula e não é um bate-papo, né?
mas existe um antecedente, o comportamento e uma consequência que reforça ou não, né? Então, Estímulo, resposta e consequência, né, minha amiga? isso, a tríplice, né? É. A gente não trabalha com aba só com crianças com TEA. O que acontece é que, e aí a gente vai falar um pouquinho mais na prática depois, porque a gente não, eu, por exemplo, aqui, eu não trabalho só com crianças com TEA usando, né, a psicopedagogia baseada em aba ou a psicopedagogia comportamental. Pelo fato de ser uma ciência e de ter evidências científicas mais profundas, com mais estudos, que dá resultado, que dá melhores resultados, né, com crianças ou adolescentes ou pessoas com TEA, hoje se divulga muito ABA e TEA juntos. Mas a análise do comportamento em si, né, a AC, ou a ABA, como a análise do comportamento aplicada, pode ser trabalhada em diversos comportamentos. Se aprender é um comportamento, a psicopedagogia também deve, né, pode e deve trabalhar nessa vertente comportamental, com essa abordagem comportamental. E aí, antes de você falar dos comportamentos inadequados, Gi, eu queria esclarecer, né, porque muita gente fala que faz aba, fala que faz psicopedagogia comportamental, e quando a gente vai ver o processo inteiro tem uma mistura, uma salada de frutas, de abordagens, e a pessoa não consegue depois entender o que ela está fazendo numa avaliação ou numa intervenção, né? Então, Exato. a psicopedagogia, gente, ela teve um lastro, sim, da psicanálise, né? Começou, né, ali usando os subsídios teóricos da psicanálise, né? Mas ela foi se desenvolvendo, como tudo e como todo mundo, né? Toda Estamos a em área. constante mudança, né? Estamos em constante mudança. Se a gente fala de aprendizagem e a gente fala que a aprendizagem ela causa mudanças de comportamento, olha só. Se a aprendizagem ela, né, muda comportamentos, a gente entende que a psicopedagogia, como ela lida com a aprendizagem, ela também está em constante mudança e adequação, né? Então, passou lá pelaquela questão das bases teóricas do Piaget, do Vallon, do socioconstrutivismo e tudo mais, Lá no princípio de tudo, né? Isso. E hoje, não estou dizendo que se você trabalha com base teórica na psicanálise ou em outras abordagens, tudo bem. Mas existe sim psicopedagogia Mas se ela for, se a baseada pessoa for parar para pensar, ela acaba fazendo sem saber uma abordagem baseada na terapia comportamental. Sim, mas aí Sem saber. Claro que não de uma maneira sistematizada e saber, né? Como nós que somos estudiosos, estudamos essa parte da análise do comportamento que fazemos. Mas elas estão atreladas, não tem como sair. Sim, a aprendizagem ela tá juntinha com o comportamento. A aprendizagem é um comportamento, né? E aí a gente tem muito. A gente consegue avançar com as crianças quando a gente usa a comportamental, né? Mas aí, gente, né? Olhem para a prática de vocês que são profissionais, olhem a prática de vocês e vejam o que vocês estão fazendo, porque nem sempre o que você está fazendo é comportamental, nem sempre o que você está fazendo é aba, porque se você usa EOCA, prova piagetiana para avaliar, já tem aí alguma coisa, vou falar como diz um meme aqui, já tem uma falha no engano aí. Né? A gente usa, a gente na comportamental, a nossa prática, né, é marcada pelo uso de protocolos, por evidências científicas, não tem nada de achismo na avaliação, na intervenção, é tudo muito registrado, né, Gi? E já entrando na fala da Gi, a gente fala muito em aba para manejo de comportamentos inadequados com TEA. Então, as crianças que são mais difíceis, aí a gente vai lá e o pai dá desesperado porque precisa de aba, não sei o quê. Mas não é só comportamento inadequado e não é só TEA, tá? Então, hoje, o intuito principal dessa live é a gente trazer essa abordagem
para a psicopedagogia, para dar uma limpadinha aí nas lentes, para a gente enxergar um pouquinho mais além, tá? A gente não vai se aprofundar em muita coisa, mas é importante, né, Gi, que a gente lembre que não é só para TEA. Ah, não vou fazer aba não, porque eu não vou trabalhar com TEA, eu não quero trabalhar com TEA. Mas Não, não é bem gente, assim, tá bom? não é só. Todos nós estamos vivos, todos nós temos comportamentos, né? No meu consultório, eu trabalho com psicopedagogia baseada em aba. Eu tenho 2 crianças que eu faço a aba pura mesmo, Sim, né? uhum, que é você E o atender a aba, restante. é isso que eu queria falar também da psicopedagogia, mas pode ir, pode ir. Então, assim, e a abordagem de psicopedagogia baseada em aba no restante. Os resultados são incríveis, tá? E esses 2 que eram somente aba, estou esvanecendo porque tem mudado muito e estou trazendo para a psicopedagogia baseada em aba, também estou mudando. Isso sou eu, Gisele, que tenho essa prática. Com a minha Uhum, experiência clínica, eu consegui fazer com que isso acontecesse. Então, psicopedagogia baseada em aba, sim, sempre. O que uhum, acontece muito, como você tinha dito no início, né, amiga? Aí essas diferenças entre elas. É tudo isso que você explicou, que a gente explicou, né? A análise do comportamento, ela vem ali de Skinner, do estudo dele, que é o ambiente que faz com que essa criança tenha comportamentos diferentes. Então, assim, são estímulos diferentes. Esse é o estudo que o Skinner fez. Para ser bem sucinto, para quem não sabe, que eu vi que subiu aqui uma pergunta, excelente tema da live, a gente não sabe a diferença, né? Então, realmente, né, a Jusce pensou nisso, nós pensamos que é importante. Esse tema surgiu num bate-papo nosso, né, amiga, entre os uhum. nossos estudos aí, que foi muito importante trazer, que a gente teve essa discussão entre nós estudando, como a Sim, gente sempre diz, tudo estudando, então foi muito legal. E, e assim, o que o Skinner fala muito, pessoal, é o que acontece. Por exemplo, se você pode ter 2 maneiras de estar com fome. Ou você realmente está com fome, que está na hora de comer, ou você pode estar ansiosa. Então, pode ser algo ambiental também. Então, uhum, faz muito parte dessa prática. E quando a isso. gente pega a abordagem psicanalítica, vem algo da mente. Entendam-se, olha só, se você também está ansioso, não é da mente, então faz muito sentido casar isso na psicopedagogia, não é mesmo? Não sei se eu estou conseguindo ser clara, vou tentar ser um pouco mais. Então, assim, o princípio psicanalítico foi lá no começo, né, Júcia? Agora, como tudo vai mudando, as coisas vão se transformando, a gente teve que inovar durante a pandemia, eu tive que me renovar, me reinventar para os atendimentos online também, onde eu Uhum. posso atender em qualquer outro lugar do mundo e atendo, na Irlanda, Estados Unidos, né, em todos os outros lugares eu faço assessoria e atendo, é muito legal isso. E então, a junção da psicopedagogia com a análise do comportamento, é isso que a Jus falou. Eu tenho paciente com, mais uma vez, para deixar mais claro, porque não é só para TEA, é confirmado aí grande índices para TEA, né, para Uhum, autismo, sim. que é muito bom a terapia ABA, porém, eu trabalho com deficiente intelectual, síndrome de Down, criança com TOD, TDAH e Uhum, TOD, comportamento, olha aí, comportamento. Quem não sabe o TOD, transtorno positivo desafiador, aquela criança que uhum, desafia, aquela criança que não consegue se regular, que não tem limite. Estou falando assim para quem não sabe o que significa, né? uhum, Então, assim, e é incrível, porque você não só ajuda essa criança a se organizar nesses comportamentos, porque se você está desorganizado nos seus comportamentos, você não consegue aprender que são os comportamentos inadequados, né, Jusce? sim. Que a gente fala. Claro que isso tudo entra, como a Jusce disse, né, no antecedente, resposta, consequência, a gente precisa analisar, porque somos cientistas, né? Uhum, O que a gente vai fazer com essa criança, o porquê desse comportamento, o porquê que ele fez birra naquele lugar, porque ele teve esse comportamento disruptivo, sim. foi um comportamento inadequado, que foi uma fuga de demanda, foi uma esquiva, então a gente tem que entender isso. Então, Uhum. na psicopedagogia, a gente consegue também, como a Jusce Isso. disse, a gente Aí, avalia Gi, com protocolo. você falou de Pode uma falar, coisa amiga. interessante, né? Quando
a gente vai fazer as primeiras sessões, por exemplo, de uma criança que tem transtornos de aprendizagem, que a gente vai avaliar. Se a gente que entende da análise do comportamento e que a gente coloca, quando a gente coloca papel e lápis, a criança vai fugir das demandas, a criança vai se esquivar, porque existe um histórico de reforçamento negativo lá atrás, Exato. né? Existe um histórico de reforçamento, e aí eu não estou falando do reforço positivo ou negativo, eu estou falando de um reforço que não foi bom para ele, né? Uma experiência, porque quando a gente fala em análise do comportamento, a gente precisa entender também que as experiências, o ambiente, né, reforça comportamentos ou não. Muito. E aí, para a gente esclarecer, né, que quando a gente começa a pensar com a análise do comportamento dentro, né, do nosso consultório, a gente consegue fazer muita coisa que não é só voltado para a TEA mais uma vez, né? Então, pensar ali, por que aquela criança teve aquela fuga, né? E aí a gente vai lá para a tríplice contingência, vai fazer a análise daquele comportamento, né? A função, a análise funcional daquele comportamento para saber por que aquela criança está fugindo, Exato. né? Dessa demanda. Então, nossa, ajuda muito. Ajuda Depois que eu assim me formei, né, trouxe para o meu consultório, para a clínica, a análise do comportamento, a mudança foi incrível. Porque nós, quanto psicopedagogos, a gente consegue orientar as famílias, orientar a escola com essa demanda das crianças. Mais uma vez, como você disse, ressaltamos, não é só para autismo. Então, por exemplo, uma criança com TOD, né? Então, no meu curso eu vou falar um pouco mais disso. Uma criança com TOD, geralmente ela desafia, a professora desafia pessoas, as regras, os amigos. Então, você consegue orientar aquela professora de como conduzir, né? Baseado em toda essa questão. Ah, Gi, mas eu sou psicopedagoga e eu já consigo orientar. Mas se você tem uma visão da análise do comportamento, você vai ter como orientar de uma maneira assertiva. Sim. Porque você analisou, você realmente achou e buscou na íntegra o porquê daquele comportamento, né? Sim. O que você pode fazer com essa criança. Então, assim, essa abordagem em consultório quanto psicopedagoga trouxe, assim, uma efetividade que é, assim, é difícil até mensurar de quanto Sim. foi bom, né, Jus, pra gente, essa abordagem. E aí, Gi, você toca num ponto importante. A necessidade. E quando a gente começa a fazer uma coisa que não dá resultado, quando a gente começa a ver empecilhos, poucos avanços científicos, e a gente começa a ficar perdido, é essa hora aí de incômodo que a gente vai buscar melhorias para a nossa clínica, né? E aí foi justamente Exato. Quando eu vi que muita coisa não fazia sentido para mim, e eu comecei a ficar perdida lá atrás, né? Comecei a estudar comportamental, ainda não tinha aquela febre de aba. E aí entendi alguns processos e comecei a implementar para depois fazer uma pós em aba, né? Então, assim... eu iniciei como aplicadora também, depois eu fiz a pós. Tem uma questão interessante que é a necessidade da prática. E aí, como você falou das suas supervisionandas, né? Eu recebo também muitas supervisionandas que chegam aqui e dizem, Justo, mas não tá fazendo sentido. Tipo, eu faço... A minha estrutura é essa. Mas eu tô super perdida, eu tô me sentindo como um barco à deriva. E quando a gente vai ver, não tá fazendo sentido porque a prática dela tá incomodando, porque as crianças não estão avançando, porque ela tá se sentindo perdida. E foi o que eu senti para eu poder procurar a aba, né? E ter uma psicopedagogia comportamental hoje no meu consultório, né? Então, esse incômodo aí é importante. Então, se você está incomodada, procure saber o que é que está fazendo você se incomodar e procura outras abordagens, procura outra coisa. Jússi, a aba vai fazer sentido para toda psicopedagoga? Não. Vai ter psicopedagoga que vai trabalhar com outras abordagens e tá tudo bem. A gente tá só esclarecendo, tá? Exato. Gente, nós estamos dizendo a vocês o que a gente vê que dá resultado para nós. Exatamente, né? Para nós. Mas eu não tô falando que... A gente não tá falando aqui
que as outras abordagens não dão resultado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tá, Sim. gente? Não... Por favor, porque eu tenho amigas que fazem abordagem da psicopedagogia de Piaget, né, Sim, sim, projetiva, aquela lá do princípio. Se tá isso. dando certo para ela, tá Se tá tudo dando bem. certo, tá ótimo. Se não tá te incomodando, tá tudo tranquilo, tá? Ó, Gi, surgiu aqui uma pergunta. Aba e Denver são Denver. abordagens diferentes? Vamos lá. Eu posso responder ou você responde? Responde, depois qualquer coisa eu complemento. Vamos lá, Tá. você que sabe, é seu café com psico. Nada, você é convidada. Sheila, Aba e Denver são metodologias, vamos dizer assim. A Aba é uma ciência e o Denver é um método. A aba, ela é Baseado na aba. a ciência, né, comportamental, e ela trabalha com várias demandas, não só com TEA. Enquanto que o Denver é uma metodologia baseada na ciência aba, só que ela traz a estrutura da prática mais naturalista. E aí algumas pessoas falam em aba naturalista, que mais não tão estruturada quanto a aba, né? E aí, o Denver, esse nome, né? Tem dois Denver, aí o povo enlouquece com esses dois Denver, já começa por aí, né? O Verdade, Denver amiga. o Denver de teste de triagem é o teste de triagem que a gente faz para desenvolvimento infantil, a gente pode fazer com qualquer criança. O método de intervenção precoce, Denver, é exclusivamente para TEA, tá? E aí, quando a gente vai lá procurar o nome certinho do método, é SDM, né? Método de estimulação precoce para crianças com autismo, Denver. Então, elas não são tão diferentes. O que acontece é que as pesquisadoras, as cientistas que inventaram essa metodologia, elas usam a base teórica da aba, mas elas usam, né, elas estruturaram de uma forma naturalista, no ambiente natural da criança. Júcia, então quer dizer que a aba não faz no ambiente natural da criança? Faz. Inclusive, é importante que a gente oriente os pais, que a gente ensine os pais, para que a gente tenha, quando a gente fala de manejo de comportamento inadequado, por exemplo, que a gente tenha uma generalização e que essa criança não faça os comportamentos bons só no consultório com a terapeuta, e sim em casa e em outros ambientes, que isso é aprendizagem. Então, Ô, Jus, deixa eu só te cortar que eu lembrei aqui, rapidinho. A minha pequenininha, que já não tá mais tão pequenininha, a abordagem dela, a aba, quando ela iniciou comigo, nós iniciamos a aba, tive que ir para fazer o DTT, né, treino de mesinha também, né? E nós fizemos durante um bom tempo a naturalista em ambiente externo. Meu consultório é perto de uma pista de caminhada e ela não tinha um comportamento de cumprimentos. Eu tive que levar ela para fora porque ela tem muito dificuldade na abstração. A gente contava florzinha, então ela não conseguia os números. Eu levava do material do consultório para fora do consultório, os números para a gente quantificar as folhas, para ela cumprimentar as pessoas, sabe? Assim, foi tão incrível e fez a diferença. Tá vendo como a gente tem que estar sempre inovando e tentando colocar uma abordagem? Isso. Então, mesmo ela tendo me contatado para um aba, né? Aquele aba mesmo tradicional, eu fiz o quê? Uma junção com o naturalista e trouxe ela para essa abordagem. E é maravilhoso, gente. Vocês precisam entender o que é, porque é incrível, né? Então, aí, assim, o Denver é um método, né, de intervenção precoce, que vai até 4 anos, para crianças com TEA. Enquanto o ABA, a gente trabalha também em ambiente natural, a gente faz treino em ambientes naturais para essa criança tenha aquisição de comportamentos e generalização de comportamentos, mas aí a gente pode trabalhar com todo mundo. A ABA não só trabalha com TEA, a ABA não só trabalha com intervenção precoce, né? Então a gente faz ABA com muita gente. Jússi, deixa eu mandar um beijo para minha amiga Jéssica. Ó, temos internacionais aqui, ó, da Itália. Beijo, meu amor. Obrigada pela presença, viu? Olha lá, Jéssica Bongiovanni, italianinha, diretamente de Veneza. Olha que chique. Vamos lá. Gente, e é bom você falar. Sabe o que me perguntaram, Jússi? Do checklist. O checklist é para quê?
que Do elas estão me Denver? perguntando. É, do Denver. Aonde? Ah, perguntaram na sua Não, veio caixinha? na minha caixinha. Ah, O tá. checklist é pra quê? Aí eu falei, vou responder lá na hora. Eu Tá. não te mandei, né? Não, você não me Desculpa. mandou. Eu tenho aqui, eu te mandei as minhas, você não me mandou as suas. Ah, eu Ó, sabia que você sabia tudo, lindeza. o checklist do Denver, gente, ele é. O checklist, quando vem o nomezinho lá, eu não tô aqui, porque eu tô em casa, tá no consultório. O Ah, o meu não tá checklist, aqui. ele pode ser usado, né, para avaliar, e ele pode ser usado para avaliação diagnóstica, mas não é o objetivo dele, mas a gente pode usar os marcos ali para cada idade para avaliar e para montar a intervenção. Então, o checklist é checklist para intervenção. A gente vai avaliar a criança com TEA, porque dentro, né, da metodologia do Denver, a criança já Aham. supostamente chega com diagnóstico para a gente montar a intervenção baseada, né, na metodologia Denver. E aí, a gente usa o checklist para avaliar para a intervenção. Mas a criança já tem que ser autista, já com laudo, é isso? No caso, para fazer a estimulação precoce em Denver, sim. Tá. Mas eu uso aqui o checklist. Não uso o checklist, eu uso as perguntas do checklist, né? Para montar a minha avaliação qualitativa com crianças que têm suspeita para TEA, que têm suspeita de TEA. Então, o checklist, Perfeito. o objetivo do checklist, ele foi criado para avaliação, para intervenção. Então, a gente vai avaliar as habilidades daquela criança, que eles têm nível 1, 2, 3 e 4, que é justamente os meses, até os meses que vai, né? Então, nível 1 até 12 meses, nível 2 até 24 meses, e assim vai até chegar no nível 4, que são os 4 anos, tá? Então, a gente vai avaliar a criança observando ou perguntando aos pais, porque tem questões de autocuidado, por exemplo, que a gente não tem como fazer em consultório, escovar dente, lavar a mão, essas coisas, né? E Isso. a gente consegue montar uma intervenção baseada em Denver, seguindo aquele checklist. Então, o checklist, Perfeito. ele é disponibilizado, tem o livro, né, de intervenção precoce do Denver, e tem o checklist. No livro, ele tem o checklist, o modelo do checklist, mas as autoras recomendam que a gente compre o livreto para ir fazendo esse acompanhamento da criança, que se a criança chega para a gente com 12 meses, a gente consegue montar o planejamento, observar, acompanhar essa criança até os 4 anos, usando a intervenção precoce. Ótimo, amiga. Respondido. Eu lembrei eu escrevi aqui, né, a pergunta, eu sabia que você sabia, então por isso que eu coloquei. Mas a pessoa também entrou, respondido, riqueza. Gi, tem uma coisa importante para a gente falar sobre a psicopedagogia baseada em aba. A psicopedagoga que ela tem a especialização em aba, ela pode ser analista do comportamento e trabalhar de forma mais ampla, como a Gi falou, né? Elaborando o PEI total da criança, né? Fazendo Sim. tudo, ou ela pode trabalhar de forma mais focal, de forma mais específica para a Sim. aprendizagem acadêmica. Então, geralmente, crianças que têm equipes multidisciplinares, que tem psicólogo, que tem fisioterapeuta, que tem fono, que todo mundo trabalha baseado em aba, a gente vai ficar mais focal na aprendizagem Na acadêmica, parte da aprendizagem. né? Isso. Então, assim, o mito cai por terra de que psicopedagogo não pode ser analista do comportamento, porque pode sim, mas precisa fazer após em análise do comportamento, Sim. precisa ter horas de supervisão, precisa ter supervisora para poder montar plano e fazer tudo direitinho, tá? Então, Amiga, foi bom que você falou. Deixa eu só te interromper de novo, desculpa. Interrompa? Tudo Porque, ok. porque assim, amiga, ó, gente, eu vou ser bem honesta com vocês. Eu sou uma doçura de pessoa. Porém, não faça aba inadequado, que eu fico muito brava. Essa semana, uma amiga disse, não sei o que, eu vou trabalhar com autismo e eu vou fazer aba. Eu falei, mas peraí, você fez o curso? Não, tem supervisora? Não. Eu falei, então como que você vai vender algo falando que está fazendo aba? Exatamente. Gente, prestem atenção no que eu vou dizer, isso é importantíssimo.
Antes de contratar um profissional, verifiquem se realmente ele sabe o que está falando. Vá em fontes que são boas. O Google também ajuda, mas tem hora que ele atrapalha, porque eu já disse aqui no início da live que uma pessoa renomada na minha cidade colocou método ABA. Não existe método ABA, é ciência ABA. Exatamente. Método é Denver. Qualquer terapia comportamental é baseada na ciência ABA. Ponto final, certo? Então, o que acontece? Prestem atenção, gente. As pessoas estão usando o nome terapia ABA ou analista do comportamento como se fosse comer arroz e feijão. E não é básico assim, tá? Demanda da gente muito estudo. Muito. Então, eu fico muito brava quando eu vejo alguém falando que eu sou isso, aquilo, eu vou trabalhar. Gente, presta atenção, vocês estão trabalhando com vidas. Vocês estão trabalhando com famílias. Eu fico indignada quanto profissional e quanto cristã que sou. Como tem coragem de enganar essas famílias? Gente, não faça isso. A gente estuda muito. Não é um curso barato. Demanda algo da gente que não é só abrir a porta do consultório, receber a criança e brincar com ela, como as pessoas acham que é. Não é fácil. A gente trabalha muito, né, Jus, para que isso aconteça. Tem custo, esse custo com supervisão, alguém acima da gente com mentoria. Então, tem uma escala. Então, é lei no Brasil ter uma supervisora? Não, mas é o que é correto. Então, prestem atenção, você profissional, se você está fazendo corretamente essa abordagem com essa criança, porque uma criança, essa família já está sofrendo. Ela sofre de desconfiar que essa criança tem TEA, ela sofre de desconfiar que seu filho tem atraso, ou ela sofre que seu filho tem qualquer uma dessas coisas. Então, por favor, parem de sujar o nome analista do comportamento, terapia ABA, se você não é. Por favor, gente. Uma coisa, Gi, que me incomoda é que quando falam que ABA robotiza. Se robotiza, é porque pega essas pessoas que não sabem nada. É isso, amiga. Não sabem. Vão lá no Google, procura como aplicar ABA. Aí tem umas dicas lá, pega, força a criança, prende a criança na mesa, faz isso. Gente, misericórdia. Pelo amor misericórdia. Ó, eu vou contar uma historinha rápida, de novo, que eu gosto de falar, né? Se deixar, a gente vai ficar aqui o dia inteiro mesmo. Ó, quarta-feira, eu fui numa festinha onde tinha vários médicos. E uma das doutoras que estavam lá, a gente se conheceu online também, a gente se conheceu depois. Um belo dia, eu fazendo uma live, ela colocou assim, eu não sabia que você fazia ABA. E depois, ela nunca mais falou comigo. Eu achei esquisito aquilo, sabe? Aí eu sentei na mesa com ela e o esposo dela é um dos que eu sempre indico paciente, que ele, né? Não vou falar o que ele é, porque vai estar aqui, né? E eu sempre indico para atendimento multidisciplinar para passar com ele. E nós conversando, eu fui explicar qual era a minha abordagem. Aí ela, Gi, que fantástico, você é incrível. Vocês não acreditam, ela até tirou uma foto comigo e printou e falou que eu era um presente. Porque ela teve uma concepção de ABA das antigas, daquelas pessoas que não aplicam ABA coisa nenhuma, tá? Então, quando ela gostava de ver a minha pessoa, mas quando eu falei sou terapeuta ABA para ela um belo dia numa live, ela se assustou, ela falou, vixe, é uma ditadora, é mais uma daquelas loucas que prende a criança no lugar. Sim. E nós conversamos muito quarta-feira, na festa mesmo. E ela falou, Gi, que incrível o seu trabalho, como é diferente? Eu falei, então, é isso. Então, a aba que robotiza, a aba que prende, a aba que não deixa a criança feliz, ela está sendo feita de forma inadequada, tá, gente? Então, não criem esse preconceito com a aba, porque a aba é outra coisa. Inclusive, a gente usa o ambiente da criança, os reforçadores com a criança, o que ela mais gosta, para a criança estar motivada e engajada na terapia. Então, e sem vínculo com a terapeuta, esquece, viu, gente? Não aprende nada. Exatamente. Gi, perguntaram aqui qual a diferença entre ABA e TCC. A principal diferença entre elas é Meire. É Meire, né? Meire. Que a TCC, ela usa, né, questões cognitivistas, enquanto que a análise do comportamento não, né?
são técnicas, usa as questões cognitivas, mas pensando sempre que pensamento é comportamento, que ações, Sentir é são comportamento, comportamento, emoção. tá? E aí, elas duas parecem ser a mesma coisa, ou parecem ser um pouco iguais, e até são, mas a TCC usa conceitos mais cognitivistas, enquanto a ABA não, tá? Bem rapidamente, assim, porque aí a gente ia ter que entrar Bem lá, sucinto, lá em Skinner novamente e voltar para ir para Aaron Beck, para depois Aaron Beck, para depois a gente falar da TCC, certo? Geralmente a gente não usa TCC em psicopedagogia, porque TCC é uma especialização da psicologia, né? Aí é uma questão mais da área da atuação da psicologia e não da psicopedagogia, tá? Psicopedagoga Marciélia colocou aqui: meninas, nos indiquem instituições onde possam fazer pós em aba. Menina, não vamos falar das instituições, não. Acho melhor não. Eu poderia falar das que eu ministro aula, mas eu não vou falar, porque são duas, e é na minha cidade. Aí eu falo de uma, não falo da outra, falo das duas, vai dar ruim, então é melhor assim, não. Chama a gente no direct que a gente fala direitinho, tá certo? Isso, pode ser assim. Inclusive, tem uma instituição que eu gosto bastante, que tem uma pós em psicopedagogia comportamental, que já é baseada em aba, então, fantástico, tá? Gi, sabe o que eu queria falar com você? Sobre essa questão da psicopedagogia baseada em aba, dela ter, né, o foco mais ser ampla e ser focal, a gente trabalhar como terapeuta aba e a gente trabalhar como psicopedagogia, né, baseada em aba, que é diferente, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque você tem as duas atuações. Sim. Bom, quando a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, quando essa criança aí, vamos supor que você trabalha numa clínica, e essa clínica tem a TO, tem a fono, tem, né, todas essas vertentes. Você vai ter esse atendimento mais focal em qual? No procedimento, na prática desses ensinos voltados à aprendizagem, onde a gente tem muita coisa incrível para trabalhar. Nós temos que verificar o quê? Qual vai ser o procedimento, qual vai ser o protocolo que nós vamos fazer essa avaliação. Se a gente vai fazer ensino por tentativas discretas, videomodulação. Exatamente. A gente tem vários protocolos validados cientificamente, e a gente tem que estudar para ver qual abordagem a gente vai fazer para ensinar essa criança. Quando a gente trabalha dentro de uma equipe disciplinar ou de uma clínica, enfim, nós vamos pegar o quê? A abordagem focal para a aprendizagem, a especificidade psicopedagógica do comportamental para a aprendizagem. As bases ali, os pré-requisitos da alfabetização, tudo aquilo que está faltando para essa criança adquirir. E aí você vai entrar em conjunto com os outros que vão trabalhar, por exemplo, a TO vai trabalhar as habilidades globais, motora fina. Você vai deixar de trabalhar na psicopedagogia? Não. Gente, eu costumo dizer que nós, psicopedagogas, nós somos porque a gente tem que saber de tudo. Era um palavrão que eu ia falar, mas não vou falar. A gente tem que conhecer todas as áreas. Óbvio que eu não vou fazer a área da fono, porque a fono se especializou para isso. Não farei da TO, porque ela se especializou para isso. Não fazer da psicóloga, enfim. Porém, se a gente não conhecer todas e saber como agregar, a gente não vai conseguir. Porque quando você separa a criança em pedacinho, você estimula a linguagem dessa criança em todos os comportamentos. Na área da matemática, você estimula a linguagem na hora de pensar. Você põe a criança para pensar, você está estimulando a linguagem. Então, entendem que é muito completa a nossa abordagem. Sim. Nós somos completíssimas, a gente tem que entender tudo. Né? Eu também, enquanto neuropsicopedagoga, eu tenho que entender o funcionamento do cérebro e não só o comportamental. Todas nós, né?
A minha mentora está aqui, minha gente, responsabilidade gigante. Minha mentora de carreira ABA está aqui. Ui! Ai, que medo! Vai cair aqui, ó. Sem querer, vai desligar tudo. Maravilhosa. Brincadeira. Ai, minha gente. Ó, quando a gente fala de comportamento, a gente está falando do ser humano completo, né? E aí tem muita gente que diz, você trabalha comportamento verbal, você trabalha a linguagem, você não é fono. Mas a fala, a linguagem é comportamento, né? E aí... Ela tá rindo da gente, ó. Educadora especial, maravilhosa. Eu te sigo, riqueza. Ó, a Nath, minha supervisionada, perdão, amiga. A Nath, minha supervisionada, falou que tem que assistir as nossas lives com caderninho. Ela te segue também, viu, amiga? Tem que assistir com caderninho. Ontem eu fiz supervisão com ela, terminamos quase 10 horas da noite. Ai, eu falei, amiga, nem vou postar, porque eu preciso descansar meu cérebro para amanhã. E aí, assim, a gente trabalha, né? Eu falo muito que quando a gente trabalha a aba, né? A gente ajuda a fono com o comportamento verbal. Então, para solicitar, para fazer, para apontar, para a criança poder ter intencionalidade de fala, a gente trabalha algumas questões básicas, e aí é justamente onde eu queria chegar. Quando a gente trabalha aba em psicopedagogia baseada em aba, a gente trabalha com a aprendizagem acadêmica, mas a gente trabalha também com a aquisição de habilidades básicas, que vai servir para o desenvolvimento acadêmico e aí ajuda a gente quando essa criança está lá no processo de alfabetização, né? E porque o que acontece é que o menino chega com 6, 7 anos, 8, 9, 10, não aprendeu a ler. Aí vai para psicopedagogia. E aí, só nesse horário, pelo amor de Deus, gente, intervenção precoce. E aí as crianças aprendem desde bebê, né, Jússi? A luta da gente é justamente essa, da intervenção precoce, porque nós, psicopedagogas que trabalhamos com a psicopedagogia comportamental, a gente trabalha com a aquisição de habilidades básicas. Isso é aprendizagem para que a criança se alfabetize, para que a criança tenha comportamentos funcionais. Em outras terapias, a criança precisa adquirir habilidades básicas, sentar, fazer contato visual, ter comportamento de ouvinte. Eu falo, a criança não olha, a criança não senta, porque existem falhas nessas aquisições lá atrás. Pré-requisito, aprendidos quando pequenininhos, né? E aí, nós ajudamos os outros profissionais na aquisição dessa aprendizagem. Se é aprendizagem, é psicopedagogia. E aí, muita gente fala, por que psicopedagogia? Tão pequenininho, mas muito pequenininho, 3 anos. Teve uma mãe que eu recebi essa semana, uma criança com 5 anos, que a escola encaminhou para a avaliação psicopedagógica com 5 anos. Ela disse, olha, mas eu achei muito precoce com 5 anos a escola ter encaminhado, porque ele é muito pequenininho. Eu disse, mãe, seu filho tem 5 anos. Para algumas condições, ele está, inclusive, atrasado. Exato. Porque a gente trabalha com intervenção precoce, a gente fala lá de bebê. Então, não diga que a escola foi precipitada, porque se a escola encaminhou, é porque a escola conseguiu ver alguma coisa ali que você ainda não percebeu. E eu não estou dizendo que você está errada, mas a escola tem um olhar diferente para o seu filho, porque é o papel dela olhar para o seu filho de uma forma diferente, né? E aí ela ficou assim. Então, 5 anos, gente, para psicopedagogia, dependendo do caso, vai ser tarde para a gente estimular aquisições em alguns aspectos, né? Então, a gente trabalha assim com intervenção precoce. Exato. Isso que você está me dizendo me lembrou de uma mãezinha. É bom que a gente está falando aqui para profissionais, estamos falando também, né, para mães que estão aqui conosco. Eu também tenho uma mãezinha que ela veio para mim com bastante negação, ela é de outra cidade, até achei que ela não fosse continuar. Nós fizemos uma avaliação assim de maneira online, porque na cidade dela não tem. Foi bem minuciosa, né? Expliquei para ela como funcionaria. E é bem longe aqui da minha cidade, e ela me conheceu,
e quis fazer comigo. Na verdade, foi uma indicação de uma médica da minha cidade para que ela fizesse comigo essa avaliação. E nós fizemos, tá? Bastante negação, enfim. A criança com 4 anos e meio não foi para a escola, vai começar o ano que vem, está atrasada e não poderia. Atraso na fala, comportamentos disruptivos, assim. Fizemos a avaliação, realmente ele não entra dentro do espectro, porém temos atrasos. Então vai ter que fazer avaliação com fono, por conta... não estou expondo a criança aqui, né? Não estou falando nome. Precisamos considerar os atrasos, independente do diagnóstico, né? Exato, exatamente. Então, assim, conversei com ela e ela me disse, agora ela tá assim, né? Ela achou que cada criança tem seu tempo, porque minha sogra falou isso, meu marido falou que eu sou doida, que não sei o quê, nananana. O tempo foi passando, essa criança está com 4 anos e meio, é uma época que ela já está, entre as, como você disse, atrasada, porque a neuroplasticidade está acontecendo, a melhor fase acontece aí até os 5 anos, mas não vai dar certo? Vai dar tudo certo. Mas se eu tivesse visto isso lá com seus 2 aninhos e meio, a gente poderia ter um trabalho ainda com mais excelência, não que não vamos ter sim, que a gente tem que estar sempre pensando positivo e confiar, porque acontece, eu digo a elas que elas precisam escutar as nossas orientações, porque nós sabemos o que nós estamos falando, por isso eu ainda insisto, escolha um profissional que realmente você veja que sabe o que está dizendo, né? Então, assim, agora ela está muito preocupada, porque agora ela está querendo correr contra o tempo. E agora o meu trabalho também de orientar essa mãe acalma o seu coração, essa ansiedade não pode transpor para a criança. Agora a gente vai ter que ir degrau por degrau, porque ele não senta, porque ele não tem comportamento de ouvinte, porque ele tem o contato visual, porque não entrou ali dentro das características TEA, porém essa criança tem alguns pré-requisitos que é necessário que isso aconteça para que ele possa desenvolver a parte da aprendizagem também. Inclusive os AVDs, né, que são as atividades de vida diária. Gente, criança pode ter lá a tabelinha de idade, tem bastante coisa aí na internet que pode indicar. Eu não sei se você tem post, Jussi, falando do que eles podem fazer. Eu fiz nos stories uma vez, falando sobre isso, mas eu não postei porque teve uma treta com outra psicopedagoga e ela postou falando de AVD e uma terapeuta ocupacional desceu a lenha nela porque disse que a AVD era de terapia ocupacional. Mas a gente não pode falar? Eu fiz atraso na linguagem, eu não tô nem aí. Eu tenho que ajudar meus pacientes. Eu fugi dessa polêmica, sabe? Eu disse, deixa. Entendi, amiga, você não quis a sarna para se coçar. Não é tanta coisa para me preocupar. Não é mesmo? Mas eu vou fazer, que eu sou dessas, abusada. Então, tô brincando. Aqui na minha cidade, graças a Deus, é muito tranquilo, viu? É muito tranquilo, a gente se une muito. Tanto é que eu tenho uma fono... Não é nem da cidade em si. São questões relacionadas à internet. Pessoa que nem conhece. Amiga, mas inclusive eu tenho uma fono querida que trabalha comigo aqui. Ela tá na nossa live. Mari, ela é uma querida. A gente tem vários pacientes em comuns, trabalhamos juntos. E olha pra você ver, o meu curso que eu vou ministrar semana que vem, a Mari adquiriu. Ela vai estar comigo. Olha que incrível, uma pessoa que quer ir ressignificar 2022 também. Sim, claro que eu quero que a Mari venha trabalhar na minha equipe, né? Eu quero que ela venha trabalhar comigo aqui, no meu espaço. Mas é isso. Olha, a gente tá caminhando para mais de uma hora, tá 1 hora de live já. Amiga, nem percebi. Já vou perder os restos dos compromissos do dia, tô brincando. Então, a gente, psicopedagoga, pode sim trabalhar baseado em aba, e aí a gente faz tanto a trabalhar com transtornos de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, TEA, outras condições, né? E aí, o que muda, Jussi, da psicopedagogia convencional, já que ela atende tudo, né? Para a psicopedagogia comportamental. O que muda é a estrutura clínica, é a estrutura do nosso trabalho. A avaliação vai ser uma avaliação baseada em protocolos.
A gente precisa mensurar comportamentos, a gente precisa mensurar alguns aspectos para poder levar a uma hipótese diagnóstica. Então, a gente vai levantar habilidades, a gente vai levantar dificuldades, a gente vai Os observar se déficits e essa os criança... excessos comportamentais. Isso, déficits e excessos comportamentais, né? Então, a gente só... Muitas vezes a gente fica focada só no que está faltando, nos déficits. Mas um excesso comportamental, por exemplo, e aí excesso comportamental, a gente vê muito baseado, falando sobre TEA, né? Das questões estereotipadas, movimentos repetitivos, mas comportamentos Sensoriais. em excessos também. Uma criança com TDAH que levanta toda hora, isso é um excesso comportamental. Ai, E lembrei do aí, pacientinho meio ontem, Jus, desculpa. Eu brinco muito com eles, né? Quando eles estão pensando demais, aí eu até te interrompi. Eu falo assim, gente, tá saindo fumaça. Da onde, tia Gia? Aí, da orelha! De tanto que tadinho, morro de dó dele. E ontem eu falei, nossa, tá com formigueiro, hein? Brincando. Eu brinco muito com eles, né? e Eles aí levarem de assim, uma maneira leve. nós trabalhamos, né, observando todas essas questões para chegar a uma hipótese diagnóstica, avaliando com protocolos, mensurando, registrando, né? E lá na parte da intervenção, aí depois a gente vai montar programa, montar currículo, montar programa de ensino, montar o PEI todo bonitinho, para depois começar a introduzir, né? Fazer a intervenção com essa criança e reavaliar, e ir mensurando lá os comportamentos, registrando os avanços, o que falta, o que ainda não falta, reavaliando, reestruturando o Dá PEI trabalho? Dá, mas é incrível. Eu amo. para a gente poder ter resultados e ter avanços, né? Então, o que muda é a estrutura, é como a gente entende a aprendizagem enquanto comportamento. E aí a gente vai usar os reforçadores, os reforço positivo, reforço negativo, a gente vai entender ali a tríplice contingência, a gente vai fazer análise funcional. Por que esse comportamento aconteceu, né? Então, o que muda é a estrutura do nosso trabalho, que é totalmente diferente. A primeira sessão não vai ser com a EOCA, pelo menos aqui, por exemplo. Não é com a EOCA, né? Porque eu preciso observar essa criança, o comportamento dela. E se eu coloco uma caixa ali no meio da sessão, eu já estou interferindo no comportamento dela. E tem outras e outras questões que eu não uso a EOCA, aí é outra polêmica, deixa para depois, né? Mas escolher uma abordagem e usar a comportamental, usar a aba no atendimento psicopedagógico muda completamente a estrutura de avaliação e de intervenção. Então, por isso que a gente tem muitos ganhos, porque a gente consegue mensurar habilidades, a gente consegue mensurar dificuldades e a gente consegue projetar, né, os objetivos terapêuticos de forma mais consistente para poder evoluir melhor essa criança. Tudo muito documentado, através de gráfico, né? Tudo direitinho, Isso. de uma maneira que a gente consiga mensurar, e o pai ou qualquer outro profissional que veja, né, o seu relatório vai conseguir entender. Então, Exatamente. assim, é bem sistematizado, né, Ju? Sistematizado, é importante. Muito. Sistematizado. Ai, Gi, gente, tô adorando o nosso papo. aí eu acho, as perguntas aqui que fizeram, eu acho que a gente já tocou no assunto. Vou para as É, perguntas da caixinha para poder liberar você, que a gente já está com 1 hora e tanto de live. Ó, o que as vamos duas lá. áreas estudam e se elas são iguais? Eu acho que a gente já falou, né? Já. Quais são as diferenças entre aba e psicopedagogia? Eu acho que a gente acabou até falando também, né, amiga? Sim, a aba, Que foi bem lá ela... no começo, né? Você Isso. quer dar aquela definida assim? Não, eu acho que você falou, né? A aba, o objetivo é o comportamento. E a Isso. psicopedagogia, a aprendizagem. Só que Juntinho. a aprendizagem é comportamento. Então, Não tem a como aba, tirar. ela trabalha com aprendizagem de muita coisa. É tanto que, É quando a amplo. gente trabalha, a gente vê os terapeutas ocupacionais, ó, falei da TO, fiquei na cabeça. Os Né? terapeutas aba,
não usa uma palavra paciente, usa mais a palavra aluno. Porque o PEI da aba é justamente Programa de Ensino. A gente trabalha com ensino. Então, as duas áreas casam muito bem, super fantástico, tá? Super. Como a psicopedagogia atua baseada em aba? Acho que já falei, né? Da questão da estrutura. Eu acho que a gente acabou falando quase tudo, vamos ver. E a pessoa colocou aqui, quero ser psicopedagoga comportamental, o que eu faço? Essa pessoa que perguntou, ela não é psicopedagoga ainda. Ah, tá. E aí? Então, aí no caso, ela precisa, primeiro passo, fazer pós em psicopedagogia. Esse curso que você falou que eu acho, que eu sei de onde é uma pós ou é um curso, É uma Júcia? pós. Então, ela já pode fazer essa. Já. Pode chamar a gente no direct que eu falo de onde que é. Ou a Júcia, já. Eu falo. Então. Porque, olha que legal, eu vi, aí eu fiquei pensando, porque se fosse só um curso livre, ela teria que fazer a psicopedagogia e depois fazer a pós-graduação em análise do comportamento. Isso. Porque, gente, ó, uma outra dúvida, amiga, que é bom a gente falar aqui. Aplicadora aba é uma coisa, terapeuta aba é outra. É outra, exatamente. Que Existe isso, uma será? hierarquia, na verdade. Né? Exatamente. Quando a criança começa a fazer terapia aba, existe uma hierarquia de profissionais que trabalham com essa criança, né? Então, existe supervisor, coordenador, terapeuta e aplicador. Cada um tem uma função diferente com esse caso. E tem criança que tem AT, que é acompanhante terapêutica, que vai com essa criança para a escola também, né, amiga? Que ela também tem que saber aplicar. Isso. Que ela está acompanhando, ela tem que ter, né? Gente, a AT não precisa de especialização. Os cursos básicos, os cursos de formação, e aí é onde pega, onde o bicho pega. Que tem gente que diz que é analista do comportamento e tem um curso de 10 horas. Isso não é analista do comportamento. Ai, meu coração. Analista do comportamento não é aquele que fez o curso de formação, um curso rápido. Não é. Não. Analista do comportamento é o profissional que é especialista em análise do comportamento, que ele fez uma pós-graduação, tá? A AT ou a aplicadora aba pode sim trabalhar sem a especialização, mas ela precisa entender os conceitos aba para poder aplicar. E ela precisa ser coordenada e supervisionada por profissionais especialistas e mestres e aí tudo mais, né? Na hierarquia, subindo a hierarquia. Né? Então, quando a gente fala em terapeuta aba, o terapeuta aba é o profissional que é especializado em análise do comportamento. Cursinho de 10 horas, cursinho rápido de 2 semanas, não é... Aplicadora. Não é analista do comportamento, tá? Júcia, eu trabalho em escola, eu quero ser AT. Eu posso aplicar sem saber, sem ser especialista? Pode, mas aí precisa ter o curso de AT e precisa ter um curso de formação. E tem que ter supervisora, né? Isso, e ter supervisora. Então, você não vai trabalhar sozinha enquanto AT e você não vai trabalhar sozinha enquanto terapeuta aba, porque precisa de supervisão. Sim, exatamente. Perfeito, amiga. É bom que a gente trouxe isso, que é uma dúvida muito grande, né, das meninas. Para quem quer ser psicopedagoga comportamental ou psicopedagoga baseada em aba, a gente vai... Se você já é psicopedagoga, você faz o curso de especialização em aba. Especialização. Sim. Se você não é psicopedagoga ainda, tem esse curso agora novo de psicopedagogia comportamental, que aí já uniu as duas coisas, e aí você vai aprender os processos de avaliação e de intervenção do jeito que a comportamental entende, né? Então, vai ser muito diferente do curso que nós tivemos, por exemplo, né, Gi? Eu acredito que o conteúdo, eu não li sobre o conteúdo, deve ser já inovador, então, né? Eu até guardei a grade, né? Dei um print para dar uma olhadinha, mas eu só folhei assim porque eu achei super interessante, né? Eu queria muito saber, depois eu vou ver se entra aquela abordagem que é da psicopedagogia lá no princípio,
Se Não, ela vai acho que não. acabar falando, Acho que já não. vai falar já na. Ai, legal, gente, Diretamente, bem porque aí legal. não faz sentido, né? Pode ser que traga E as venha outras contar a história, abordagens né? enquanto história. Enquanto É, história. E venha contar aí, aí para da quem história. perguntou, não sei se está na live, se vai assistir gravada, mas se você quer ser psicopedagoga ABA, se você já é psicopedagoga, você faz uma especialização em ABA. E se você não é psicopedagoga, tem essa opção agora, né? De fazer uma especialização em Já encurta o psicopedagogia caminho. comportamental. Já encurta o caminho. Não se esqueça que estudo sempre, contínuo, tá? Né, Jússi? A gente tá Isso. sempre que, a gente tem sempre que estudar, sempre, e ter sempre uma supervisora aí para, lembrando que nós trabalhamos com vidas, isso é muito importante. Então, Uhum. você, quanto profissional, só vai conseguir ser autoridade aí na sua cidade, perante os outros colegas médicos, enfim, terapeutas, quando você realmente souber o que você está fazendo. Exatamente. E como você vai ficar sabendo disso? Como você vai saber? Estudando, Uhum. tendo uma supervisora por trás de você, onde vai te apoiar em tudo. Uhum. E aí você vai trazer essa autoridade para a sua vida e vai transformar vidas. Porque Gisele, penso que é uma missão, Sim, com não certeza. uma profissão, uma Uhum. missão que a gente tem aqui, de tornar outras vidas funcionais e ajudar independente da síndrome, do transtorno, do Uhum. espectro, do que tiver. Né? Ó, Nosso objetivo aqui é uma missão. é verdade, é verdade. A Ed France, ela colocou aqui, né? Como faz para ser supervisora ABA? Por que seu Gente, marido tá mandando coisa em inglês aí, minha amiga? Avisa lifelong ele. learning é esse processo contínuo, né, de Ai, que aprendizagem. legal, Tássio! Ô, Tássio, pelo amor! Essa é a nossa filosofia de vida. Isso. Lifelong Lindo, lindo. learning é entender que a gente está num processo contínuo de aprendizagem, que a gente não pode parar, Adorei. que é ao longo da vida, né? Ó, Aprendizagem é isso. foguete. Ó, a Ed France, ela colocou aqui como ser supervisora ABA. Ah, vamos lá. Fran, dentro da hierarquia ABA, né, dos profissionais, a supervisora, ela é uma pessoa que precisa ter mestrado no mínimo, né? E aí, assim, dentro da psicopedagogia, a gente pode ter supervisoras especialistas. Inclusive, é o nosso caso, que nós não temos mestrado ainda, né, Gi? Ainda! Vamos chegar lá. Mas, em aba, exige que tenha uma hierarquia em que o supervisor ele precisa ter mestrado. Então, além da especialização em aba e de ter conhecimento sobre essa ciência, precisa ter experiência, porque não dá para supervisionar sem ter experiência, né? Não. E precisa ter mestrado. Então, vai subindo Ô, a Jus, hierarquia. vale lembrar que não é tão simples assim, porque eu, quanto supervisora, eu sei o quanto, e você também, né, minha amiga, o quanto é pra gente, onde eu estava até comentando com a minha supervisionada. Falei, é bem puxado pra gente, porque nós temos os nossos casos específicos, aí a gente pega os casos delas, nós temos que orientar elas e também verificar a abordagem do aluno, o comportamento do aluno. Então, é bem complicado. Para ser supervisora, requer uma expertise e vários, né? E Anos de ser bem experiência assim. de estudo. Exatamente, exatamente. Então, assim, é incrível. Claro que você vai adquirir isso com a prática e com os Uhum. estudos. Porém, é um pouquinho, não é tão fácil, não tão simples assim, né? Isso. No site da Associação, né, Brasileira, tem o processo de formação do supervisor e do aplicador, como eu não sei seu nome, meu amor, Home Care É a Pedagógica. Aline, tudo bem, Aline? Isso, Aline do Home Care. isso. Então, tem lá, sim, gente, procurem que tem toda a hierarquia. Não sei se no Instagram da Amanda, da minha mentora, tem, mas a gente tem uma imagem, inclusive, né? Falando certinho como é essa hierarquia e como é o processo de formação e
tanto do supervisor, como do aplicador, como do especialista, dos Ótimo, coordenadores, ótimo. né? Obrigada, Aline, pela colaboração. Isso, muito obrigada. Tem funções que estes profissionais desempenham e a formação que eles precisam também ter. Isso mesmo, tudo bem certinho. Então, eu e a Gi, nós não somos supervisoras ABA, nós somos Não, supervisoras psicopedagógicas para profissionais psicopedagogos, tá? Para ser supervisor, como a Gi disse, né? Na nossa área, que não exige mestrado, a gente precisa ter expertise, tempo, né, de estudo e de prática. Já exatamente. na aba, exige todo um processo, né? QBA, CBA, um monte de coisa, né? Tem, tem um Fran colocou aqui, processo bem longo. obrigada, estou me preparando para iniciar meu mestrado em janeiro. Muito bom, ainda falta Perfeito! coragem. Eu tô Na terminando verdade, eu e a uma Jusce, nós estamos com graduação. outras abordagens antes do mestrado, né? Mas É, voltada a estudo, né? eu tô terminando minha graduação em psicologia, então se eu começar um mestrado agora, eu vou viver só com cara no livro, né? Porque o mestrado Não, exige amiga, você leitura, não vai exige viver. tempo, exige deslocamento, né? E É. aí o mestrado só vem depois. Depois que eu concluir psicologia, aí a gente vê como é que vai ficar aí minha Vai vida dar tudo acadêmica. certo, minha amiga, tudo certo, com Mas eu certeza, já tô viu? doida, já olhei vários, já tô. Nós vamos fazer junto o nosso mestrado, pronto, falei. Não, minha filha, para daqui para São Paulo é chão, viu? Verdade, né, amiga? Eu acho que eu vou para Bahia porque é muito mais legal do que vir em São José do Rio Preto ver as capivaras, viu, minha amiga? Venha, venha. Ó, é Amanda, a Home Care? Deixa eu ver. Não, Aline. Aline. Vocês acreditam que o mestrado seja imprescindível para ser analista do comportamento? Para ser analista do comportamento, não. Para ser um profissional que vai atender aplicando terapeuta ABA, não. Mas se você quer supervisionar outros casos, se você quiser coordenar outros casos, eu acho importante o Gente, eu mestrado mudei o sim. filtro. Ah, o filtro tá mudando. Você viu, Gia, aí a pergunta? Eu vi, amiga. Eu vi, eu super concordo com você. É porque eu mexi e começou a aparecer o filtro assim, meus cachos, não sei o quê. Não sei, sem querer. Eu tava puxando a pergunta para ver. Ah, tá. Amiga, mas eu acho que é isso. Eu acho que tá tudo respondidinho. Tem mais alguma outra? Vê aí, pra Não, gente. não, não, não. É importante a gente falar dos protocolos. Quais são os protocolos de Sim, avaliação que você usa por aí? sim. Olha, para avaliação, você quer que eu fale do autismo ou no geral? Geral. Tá. Então, aqui, os protocolos eu uso o Denver, eu uso o Portage para marcos de desenvolvimento. Para transtornos, eu uso da coleção. Deixa eu ver aqui, ó, que é aquela avaliação neurocognitiva. Acho que eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. Que são esses aqui, ó, que a gente Você abre a usa. capovila, né? A bateria, Isso. a A bateria bateria de neuropsicológica. testes. Deixa eu ver, tem mais aqui. Depende do caso, né, gente? Não existe uma receita pronta. Temos o TDE também por aqui, Prolec, Confias e por aí vai, né? Uhum. O que acontece que eu digo muito para as minhas meninas, não existe uma receita pronta. Não existe uma receitinha ali de bolo, ó, pega isso aqui, tá com atraso ali no desenvolvimento, você vai fazer só isso. Não, você tem que saber de outros aspectos e entender. Ah, Exato. Gi, ó, tá atraso ali, não tá alfabetizado, eu vou usar só isso. Não, não é só isso que a gente utiliza. Vamos entender o caso. Faça uma analogia, a primeira pecinha de quebra-cabeça, que é a anamnese. Uma anamnese muito completa, E onde bem você feita. toma, e bem feita, onde você toma uma postura ali de ouvinte, e aí você, dentro da sua cabecinha, você vai formulando aquilo que você precisa buscar dessa mãe, e muitas vezes complementa. A minha anamnese começa linda, com uma letra linda, depois já vira aquele, né? E Ai, você já menina, não começa a faça pegar um monte de escrevendo. dados. Não faça escrevendo. Não, amiga, o que você Não, faz? menina, tá tudo digitalizado. É só clica e digita, porque aí eu não baixo minha cabeça, não perco tempo
de Menina, olhar, você. de perceber comportamentos não verbais da Amiga, mas você não família, está entendendo que olhar eu um pouco. coloco tudo, 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 tudo que você pensar. Eu anoto tudo, vira uma coisa. Eu Mas eu anoto também tudo. pergunto tudo, mas eu Aham. prefiro não escrever, para não perder tempo, Olha, sabe? sim. Ô Jussi, que eu estava te falando, que eu estava lendo aqui, lendo as perguntas e falando. Então, assim, são vários protocolos que a gente Uhum, utiliza. Não existe uma receita pronta aí de bolo para a gente poder. O que vale mesmo é essa primeira peça aí do quebra-cabeça, que é uma boa anamnese completa. A Ju, você já tem tudo esquematizado. A minha é uma anamnese que eu quis fazer um pouco mais sucinta, e dependendo do caso, eu já sei as perguntas-chave. uhum. Mas isso sou eu, com a minha Sim, experiência sim, sim. clínica, que já venho abordando. Uhum. Mas eu sempre, com as minhas supervisionadas, eu sempre digo para as meninas: olha, você perguntou isso, qual que é? Porque a gente sempre tem aquele primeiro contato com a Exato. mãe, ou através do WhatsApp, ou uma ligação que foi feita, enfim. Então, o que que é agir agora? Qual que é o tipo de anamnese? Que perguntas a mais você acha que eu devo fazer? Uhum, Né? Então, eu pego e indico a elas e eu, no meu consultório, eu já sei, né? Eu vou perguntar isso, no decorrer vou uhum. perguntar aquilo. E aí vão surgindo outras também. Sim, Mas é a primeira parte ali do quebra-cabeça para você poder entender exatamente. e depois montar uma avaliação muito bem estruturada. Isso. Aline, você perguntou dos protocolos. Qual protocolo comportamental vocês utilizam no processo avaliativo e quais acham que são bons para, para quem quer trabalhar com aba? É, existem alguns protocolos interessantes. O VibMap é um protocolo de repertório de habilidades comportamentais que vai desde muito pequenininhos, né? E aí é interessante para a gente trabalhar, principalmente quem quer trabalhar com intervenção precoce. O VibMap ele traz os gráficos, traz tudo certinho, A né? Aline, ela viu, supervisora. Pode Ah, falar você, Aline, para a gente quais você usa, amor. Fazendo um favor, fala pra gente. e aí, eu não sei se você conhece, Aline, eu não conhecia. Essa semana eu vi que existe um protocolo chamado PIC, que aí eu vou pesquisar um PIC. pouquinho mais O para Anselmo poder fala muito dele, né? isso, para poder estudar, ver como para ver se eu vou utilizá-lo. Isso. Lembrando que a gente está em constante estudo, né? Isso. Sempre. Aline, E vai você usa, mudando. quais você usa, Aline? Coloca aí pra gente no chat. Vamos ver se ela está aqui por aqui. Não sei. Ah lá vai eu. Eu coloco o dedo, aparece as mensagens. Acho que a gente A já Aline pode saiu. começar a terminar, né? Acho que sim, amor. Ai, foi incrível estar aqui, viu, Jus? Foi muito bom. Dá pra gente Obrigada. fazer muito, né? Eu que agradeço, Gi. Muito obrigada por separar um Imagina, tempinho do seu sábado. Eu sei que você imagina. trabalha no sábado ainda, que você tem suas supervisionadas, que você tem um monte de coisa para fazer no sábado. Mas muito, muito, muito obrigada por tirar esse tempinho para conversar com a gente, falar de psicopedagogia. A nossa missão aqui na internet, né, é falar de psicopedagogia, é conscientizar, valorizar a psicopedagogia e fazer com que a nossa profissão seja mais respeitada a cada dia, Sim. né? Você é E muito especial, eu Jussi. agradeço demais você ter aceitado o convite, né? Pode convidar. Ó, a Aline colocou que depois que conheceu a análise do comportamento, a vida mudou. A A minha nossa também. também. A nossa também, Aline. A É, Lília, querida. eu nem tenho palavras para agradecer a sua presença aqui hoje, Gi. Vamos continuar nos falando, tem muita coisa ainda para gente fazer juntas, né? Sim, Vamos ver como é que a gente com vai certeza. fazer. Desde já eu agradeço demais. Pode ficar à vontade para se despedir e só gratidão. Ai, amiga. Amiga, eu quero assim, né? Amiga que a internet me trouxe tão longe, né? Mais uma das. Eu quero te agradecer mais uma vez.
Agradecer a todas que estão aqui presentes. A Lília, minha querida amiga, também entrou agora. Muito obrigada por você estar aqui. Que ela estava atendendo, ela atende de sábado, eu sei. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. E, Jússi, você já é muito especial na minha vida, você sabe Obrigada. disso. E a gente vai continuar, e com certeza em 2022, como é o nome do meu curso, a gente vai ressignificar cada vez mais vidas e recrutar essas profissionais maravilhosas para ficar ainda melhor, para que Exatamente. a gente possa tornar funcional todas essas crianças e que todo mundo seja muito feliz. Ah, eles querem print, vamos fazer uma pose, aí eu termino de me Sim. despedir. Ó, antes da pose, Kelly colocou aqui que eu tenho feito um brilhante divulgação, né, do nosso trabalho no Café com Psico. Muito obrigada. Kelly, depois eu quero você numa Maravilhosa. live, viu, menina? Pode se preparar aí. Isso mesmo, todo mundo aqui, ó, trazendo mais saberes e a gente aprendendo juntas, né? Isso. Vamos tirar o print, gente. Então Toda vez vamos, eu marca a esqueço. Semana gente. passada eu esqueci do print. Vamos lá. Pronto? Foi? Jússi, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Gratidão, viu? Eu Deus que abençoe você agradeço. infinitamente e a gente vai se falando sempre, com certeza. Vamos sim. Tá bom? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, tirar um tempinho do sábado para tomar café com a gente. Eu esqueci o café hoje, na cafeteira. Ó. Muito Jússi, mas eu trouxe. Você está me representando aí. Sim. Muito obrigada. Aproveitem o sábado. Quem vai trabalhar, trabalhe. Quem vai descansar, descanse. Um cheiro, viu? Um cheiro, um beijo. Tchau, tchau.